Prezado acadêmico, seja bem-vindo. Eu sou o professor Márcio Custódio. O objetivo dessa videoaula é trabalhar nos passos iniciais do Microsoft Word, no nosso caso a versão 2010. Observe que nós já temos aqui um documento aberto, mas normalmente quando você vai trabalhar com o Microsoft Word pela primeira vez, você encontra o documento dessa maneira. Posso clicar aqui na opção do menu Arquivo, clicar em Novo, pedir um documento em branco. Ele trabalha com o documento em branco dessa maneira. Este documento ele já vem com a fonte padrão calibre, tamanho 11, alinhado à esquerda. Então nós podemos começar a trabalhar a digitação a partir do ponto onde o cursor está posicionado. Ok? A janela do Microsoft Word possui este formato. O menu Arquivo, onde nós temos a opção de salvar o documento que está sendo trabalhado. Se eu quiser salvar em outro lugar, com outro nome, por exemplo, eu clico em Salvar Como. Ele vai trazer para mim a janela de Salvar Como. Documento do Microsoft Word é o tipo padrão. Se eu quiser salvar, por exemplo, para versões anteriores, 97 até 2003, por exemplo, eu posso escolher essa opção aqui. Normalmente ele vem aqui no documento do Microsoft Word. Aí a opção de salvamento traz para nós a extensão .docx. Docx é o padrão do Microsoft Word. Muito bem, continuando, nós temos também a opção do menu Página Inicial. A guia Página Inicial possui muitas opções importantes. Será que nós trabalharemos com maior ênfase? O menu Inserir, nós temos a opção de quebra de página, importante, tabela também, gráfico, trabalharemos com isso, cabeçalho e rodapé, número de página também está aqui. No layout da página nós temos a opção margem, você pode trabalhar com as margens, nós temos inclusive um roteiro aqui que fala que nossas margens devem ser superior 3, inferior 2, esquerda 3, direita 2, então superior 3, inferior 2, já vamos aproveitar sobre o documento que está sendo trabalhado e fazer isso. Então vamos lá, no menu layout da página, margens, margens personalizadas, vou escolher superior 3, inferior 3, esquerda, ele falou lá, inferior 2, esquerda 3, direita 2. Então, esquerda 3, direita 2. Então, vamos lá de novo. Então, ó, margem superior 3, inferior 2, esquerda 3, direita 2. Então, esquerda 3, inferior 2. Então, 3, 3, 2, 2. Superior 3, esquerda 3, inferior 3, direita 2. Ok? Pronto, as margens foram alteradas. Nós temos também a opção do menu Referências. Aqui nós temos como item importante sumário. Aqui você tem um sumário automático. Se você preparar o seu documento anteriormente, você poderá inserir um sumário automático. Este item será objeto de estudos nas próximas aulas. O menu Correspondências, nós temos aí a opção de mala direta. Observe, mala direta, eu posso trabalhar com a mala direta aqui, não é o objeto deste primeiro vídeo. Menu Revisão, controlar alterações e ortografia e gramática, são opções importantes. No menu Exibição, nós temos a opção de régua. Observe que a régua sumiu. A régua mostra para nós a margem superior, a margem esquerda, a margem direita e a margem inferior do documento. Ó, a divisão da margem aqui, ó. Observe, tá vendo? Então, nós temos a opção de margem, com a régua exibindo para nós. Temos a opção de visualização, no nosso caso, o padrão é o layout da página. Então, tá aqui, layout de impressão, tá? Desculpe, layout de impressão. Temos a opção de zoom, para alterar o zoom para 100%, diminuir ou aumentar o tamanho do zoom, por exemplo, 75%, ou voltar ao tamanho normal, ok? 100%. O zoom também está aqui, do lado inferior direito da página. Os modos de exibição também estão aqui, ok? Você pode aumentar o zoom por aqui, diminuir o zoom por aqui. Bacana. Então, régua, zoom, modos de exibição, ok? Voltando ao menu Página Inicial, temos também aqui as opções que nós chamamos de faixa de opções, ok? Menu de acesso rápido, bacana. Aqui eu tenho a opção de salvar também o documento diretamente, certo? Aqui eu posso desfazer uma ação e aqui refazer alguma ação que eu já fiz.
Trabalhando com este documento especificamente, é um documento que ainda não está formatado, é um documento que possui título de primeiro nível, título de segundo nível, título de terceiro nível. Observe. 1, primeiro nível, 1.1, segundo nível, 1.1.1, terceiro nível. No roteiro, nós temos que algumas coisas são feitas sobre título de primeiro nível, algumas coisas são feitas sobre título de segundo nível e sobre terceiro também. Então vamos trabalhar de acordo com este roteiro aqui. Observe que as primeiras coisas trabalhadas por nós foram as margens. Então nós fomos lá, novamente, no menu layout da página, fomos em margens, margens personalizadas, escolhemos superior 3, esquerda 3, inferior 2, direita 2, clicamos em OK e as margens estão prontas. Lá no documento também, que é o roteiro, nós temos aqui dizendo que a fonte geral para todo o texto de formatação é Arial, tamanho 12 para todo o texto. Então nós vamos lá. Se você pressionar as teclas Ctrl mais T, você pode selecionar todo o texto do documento e acionar aqui na guia página inicial a opção da fonte Arial, tamanho 12, que é para todo o texto. Foi o que ele disse para a gente. Tá bom? Nós vamos tirar esse parágrafo criado aqui, ó. Como que eu sei que tem um parágrafo criado aqui no primeiro item, né? Na introdução? Quando eu clico aqui para mostrar marcas de parágrafo, ele mostra para mim que isso daqui é uma marca de parágrafo. Posso tirar lá, pressionar a tecla Delete, por exemplo. Aí o documento será deslocado para cima, o texto será deslocado para cima e eu tiro o parágrafo. Se eu clicar lá, você vai observar que não tem mais o parágrafo lá. Existe um parágrafo aqui, um aqui, mas não existe esse parágrafo onde estava no meio do texto lá. Tá certo? Então vamos tirar a marca de parágrafo aqui. Então nós fizemos o quê? Ele pediu para nós fazermos a fonte 12 Arial para todo o texto. Espaçamento duplo entre linhas eu vou deixar para daqui a pouco. Eu quero mostrar para você que nós temos que fazer isso aqui primeiro. Ó. Espaçamento antes e depois 0 pt. Observe que para fazer o espaçamento antes e depois eu seleciono, por exemplo, o capítulo principal e o início do texto. Vou na opção layout da página. Observe que antes está 0 e depois está 10. Nós não podemos deixar 10. Você falou para deixar 0. Então deixaremos 0. Para fazer do título secundário, eu pego o último texto, o título secundário e o início do texto. Também escolho 0. Observe que ficou 0 pt. E também para fazer o título terciário, terceiro grau, eu faço selecionando o último item de texto do parágrafo anterior, o título de terceiro nível e o início do texto a seguir. Eu vou colocar também 0. Então, observe que eu selecionei sempre o início, texto, final, título, texto, final, título, texto. E acionei a opção layout da página, antes e depois, espaçamento 0 pt. Ok? Observe também que no roteiro, nós temos aqui que ele falou assim, na digitação, o título 1, o principal, deve ter 3 enters de espaço para o texto inicial. Então você vai lá no texto, posiciona no final aqui, ou no início da linha, e faz 1, 2, 3 enters. Ele falou também lá, no roteiro, que do título 2 deve ter 2 enters para o próximo texto, e do final do texto para o título secundário também 2 enters. O que está dizendo isso? O final do texto eu tenho que ter 1, 2 enters, e aqui também 1, 2 enters. Ele falou que para o terciário, no terceiro grau, terceiro nível na verdade, nós temos também 2 enters de espaço para o próximo texto, do final do texto para o título nível 3 também. Então aqui nós vamos fazer também, aqui 1, 2, e aqui 1, 2. Observe que se eu for lá na página inicial e marcar aqui para exibir as marcas de parágrafo, ele mostra para mim que tem 2 espaços entre os títulos de segundo grau, 2 espaços entre o de terceiro nível e também 3 do primeiro nível. Vou tirar lá, está lá certinho. Então fizemos já o início do nosso roteiro aqui. Esses 3 itens foram contemplados. Fizemos isso também. Espaçamento entre linha duplo. Eu disse isso. Vamos fazer o espaçamento entre linha duplo. Eu posso clicar dentro do parágrafo, porque se eu clicar no parágrafo, a ação para o parágrafo servirá para todas as linhas.
para fazer espaçamento entre linhas duplos, entre as linhas duplo, eu seleciono o texto ou clico no parágrafo, posso pressionar Ctrl 2, tá certo? Ctrl 2. Nós temos as opções também de parágrafo para trabalhar com isso. Mas no início vamos trabalhar com esses atalhos para nós acostumarmos com os atalhos do teclado, tá? Ctrl 2 para espaçamento duplo, Ctrl 1 para espaçamento simples e Ctrl 5 para espaçamento de 1.5. Como pediu espaçamento duplo, Ctrl 2. Faremos isso para cá também, Ctrl 2. Fazemos isso para cá também, Ctrl 2. Observe que não precisa você selecionar o parágrafo todo, basta clicar em um local do parágrafo que o parágrafo todo ficará com espaçamento duplo 2. Ok? Alinhamento de texto justificado para o texto e para o título à esquerda. Nós já estamos com o título à esquerda, observe. Se você clicar, ele te mostra aqui. Alinhar à esquerda, centralizado à direita e justificado. Tá bom? Já está à esquerda aqui, certinho, ó. Vamos justificar esse texto aqui. Posso selecionar pela esquerda na área de seleção ou clicar no parágrafo e vou justificar. Aqui também, selecionar na área de seleção, parágrafo, selecionar na área de seleção, parágrafo. Estão aí os parágrafos já formatados. Voltando para lá, título sem recuo, não deve ter recuo. Formatação dos títulos. Título 1, Arial negrito, tamanho 14, maiúsculas. Então, Arial, negrito, tamanho 14, maiúsculas. Se você quiser fazer todas as maiúsculas, primeira inicial maiúscula, utilize o atalho Shift mais F3. Ó. Shift F3, coloca minúsculas, Shift F3, coloca maiúsculas, Shift F3 vai alternando nos modos. Então tá aí, todas as opções maiúsculas. Para o segundo nível ele disse, título secundário, Arial 14, primeira letra da palavra em maiúsculas. Então, Arial 14, sem negrito e sem itálico, primeiras letras em maiúsculas. Ele disse que terceiro nível, Arial 14, negrito e itálico, primeira letra em maiúsculas. Então, Arial 14, negrito e itálico, primeira letra em maiúsculas. Ok? Então, foi feito da maneira que foi proposto no roteiro. Ok? Bacana, muito bem. Então, a formatação do nosso texto foi feita da maneira que foi sugerida no recuo. Eu vou aproveitar a oportunidade para mostrar para você como que nós fazemos para selecionar palavras, parágrafo, usando o mouse. Se eu clicar entre uma palavra, o cursor ficará posicionado na palavra. Se eu clicar duas vezes na palavra, o cursor selecionará a palavra. Qualquer ação que eu fizer agora será sobre a palavra. Então, uma vez posiciona, duas vezes palavra. Se eu clicar 3 vezes na palavra, ele seleciona o parágrafo. 1, 2, 3. Observe. Uma vez posiciona, duas vezes palavra, 3 vezes parágrafo. Se eu clicar à esquerda, na margem esquerda, na área de seleção, eu vou selecionar a linha toda. Então, nós temos aí nossa primeira aula de hoje, a apresentação da janela e fazer um documento inicial formatando com justificado, negrito, itálico ou sublinhado, ou deslocamento, recuo, justificado, né, à esquerda, à direita, centralizado. Então, um documento simples inicial para nossas aulas de Microsoft Word aí. Muito bem, muito obrigado. Nas próximas aulas nós continuaremos aí com as nossas próximas opções.